Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sempre conosco, irmãos, com a da igreja, nosso pastor Glacito. E a pastora Raquel me falou, eles estavam reunidos, pastor Glacia e a pastora Raquel, me pediram, acho que foi quinta ou sexta, né, para pregar hoje à noite, para trazer uma palavra à igreja sobre a importância de estarmos no culto, a importância de nós estarmos comprometidos com a igreja. Por isso, convido os irmãos a lermos a palavra de Deus em João capítulo 17. Embora esse texto não fale sobre culto, é o início da oração de Jesus, mas ele nos leva a essa introspecção. Esse texto nos leva a pensar que realmente culto é buscar a Deus. Jesus estava orando e estava fazendo uma súplica que foi feita por você e por mim também. Nós não vamos ler o texto todo, mas em dado momento da oração, Jesus ora por mim e por você, quando ele fala, e por aqueles que hão de crer em mim. Ele estava orando há quase 2000 anos atrás, e ele estava orando por mim e por você, que iríamos crer nele e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas o foco é que eu quero trazer com os irmãos, é ler até o versículo 3, essa oração chamada intercessória de Jesus. Se alguém não leu esse capítulo todo, recomendo fazer a leitura desse capítulo logo a seguir do culto, após o culto. E diz assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu dei o título de, inspirado pelo Espírito Santo, creio, a Casa da Vida Eterna. Eu pensei, parece só um pouco estranho. Aí eu fui perguntar para o copiloto se alguém já tinha escrito esse título, e ele falou que não achou. Inteligência artificial, né? Pelo menos num livro, num sermão, num estudo, não foi dado esse título. Perguntei para a Cidinha se ela tinha ouvido já uma expressão dessa, também não. Eu creio que o Espírito Santo me guiou nessa direção. Pensar na igreja como a casa da vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Já pensou nisso? A casa da vida eterna é, no caso aqui, uma metáfora. E é coerente com a teologia de João capítulo 17, porque está no sentido de mostrar para nós que a casa é um lugar de relacionamento profundo e contínuo com Deus e com Cristo. Daí, fiz aquela figurinha ali com a ajuda também da inteligência artificial, que é para representar essa, não sei se dá para ver direito, meio apagado, né? Acho que eu vou falar com o pastor Glacia, mas pintar de branco, onde é o projetor aqui, que vai melhorar a definição da imagem, né? Tem ali pessoas indo na direção do templo, né? O templo aberto, a cruz representando a pessoa de Deus, e todos voltados para o templo com a ideia de contínuo, estar buscando continuamente a Deus através de Cristo Jesus. Primeiro, por quê? Porque Deus nos criou para adorar. A pastora Raquel já falou isso no início do culto, e o texto bíblico que nós lemos, vamos ler juntos aqui? Povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Vamos repetir? Essa é a palavra de Deus, Deus falando através do profeta Isaías. Povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Então, a primeira razão de estarmos aqui e voltarmos aqui continuamente, não só no domingo, estávamos aqui na quarta-feira, alguns estão vindo aqui na quarta-feira, os jovens estavam aqui ontem, as mulheres têm se reunido aqui, programas com crianças têm sido realizados aqui, estarmos adorando a Deus porque Deus nos criou para a sua glória.
para proclamar a sua glória. E isso é a primeira razão, a mais importante de todas. A Bíblia define essa razão, essa importância do templo como sendo lugar de adoração, desde o tabernáculo de Moisés no deserto, até a construção do templo por Salomão, era considerado o lugar da morada de Deus, por isso a casa, pensava a casa de Deus. E Jesus depois vem e chama a casa de meu Pai. Então essa importância, porque no templo nós estamos lembrando da morada de Deus, da presença de Deus com o seu povo. E no Antigo Testamento esse lugar era sagrado, era lugar de encontro, de adoração, de louvor, e era intensificado pela presença de Deus. Quando Deus não estava presente, como quando Deus falou através de Jeremias que não recebia mais a adoração daquele lugar, daquele culto, porque o povo havia se desviado para a idolatria, para o pecado, adultério e mentira, injustiça, corrupção, e o povo não se arrependera. Então o povo continuava a ir ao templo, oferecer sacrifício, mas Deus dizia a Jeremias: eu não recebo mais. Ao ponto de Deus permitir que o povo fosse levado para a Babilônia, e o templo, esse lugar sagrado, fosse queimado, destruído totalmente. Deus mostrando a sua desaprovação. Então, era um lugar de fato sagrado, e ele representava a presença de Deus. Mas isso quando o povo, de fato, estava buscando a Deus continuamente e com sinceridade. Um exemplo disso, de um lugar sagrado, aprovado por Deus, é 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão dedicou o templo e fez aquela oração e apresentou o sacrifício, e fogo desceu do céu para consumir o sacrifício. Assim como quando Elias orou e o fogo desceu para consumir o sacrifício, Deus respondeu com fogo do céu para consumir o sacrifício, mostrando a sua aprovação e que o lugar realmente era aceito por ele para ser um lugar de sacrifício, um lugar de adoração. Então, a casa da vida eterna, em primeiro lugar, é assim, porque Deus criou o povo, o seu povo, para adorar. No Novo Testamento, nós temos também base bíblica, como Efésios capítulo 3, versículo 21, em que o apóstolo Paulo escreve, podemos ler juntos também: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então, quando a gente está aqui no templo, a gente está cumprindo essa palavra revelada por Deus através do apóstolo Paulo, que a glória é dada a Deus na igreja. A gente até esquece da pandemia, não é? Mas mesmo na pandemia, com os templos fechados, não sei se aqui em Curitiba foram fechados, lá em Mato Grosso, em Rondonópolis, foi a primeira cidade, primeiro prefeito que obrigou a fechar os templos. Eu fiquei contrariado. Tem um colega meu que foi lá na prefeitura, brigou com o pastor, falou: as igrejas batistas são autônomas, cada uma decide se fecha ou não fecha. E eu fiz um vídeo na época sobre a falácia da igreja fechada. A igreja não fecha, mesmo no tempo de pandemia. Os irmãos continuaram adorando a Deus em espírito, como diz Paulo. Ele estava lá, mas meu espírito está aí. Então, quando nós até somos proibidos, nós estamos adorando a Deus, a Ele, porque no Novo Testamento nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu sei muitas igrejas que fecharam no tempo da pandemia, não é? Pastores que não tinham dinheiro para pagar aluguel, dependiam de aluguel, há pessoas que nem voltaram ao culto físico desde a pandemia, há pessoas assim que abandonaram o culto, e essas pessoas deveriam voltar para a Bíblia, como esse texto do apóstolo Paulo: a ele seja a glória na igreja. Quando Paulo fala na igreja, falando no ajuntamento, na união de todos os crentes por meio de Cristo Jesus, e ele fala lá em todas as gerações, e até por toda a eternidade.
Langston, na teologia bíblica, é uma teologia bem simples, mas é muito conhecida, a gente usou muito o Langston. Ele, quando fala sobre a igreja, ele fala que a igreja tem uma coisa interessante, que é um princípio biológico espiritual, mistura biologia com espiritualidade, que quer dizer, o reino de Deus é vida, e naturalmente essa vida tem que se manifestar num corpo, e o corpo somos nós, a igreja. Esse princípio espiritual está presente em nós e se manifesta em nós, que é o reino de Deus. Por isso Jesus disse, o reino de Deus já é vindo, o reino de Deus está entre vós. Em teologia chama isso de já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas em definitivo, em plenitude ainda não. Nós iremos estar no reino de Deus quando acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, estaremos para sempre no reino. Mas já está presente através da igreja, nós já estamos experimentando esse princípio de vida que é o reino de Deus. A palavra eclesiai, que é a palavra grega que a gente usa como igreja em português, ela significa criação, uma nova criação no Novo Testamento, um novo ajuntamento, porque ela era usada para assembleias políticas nas cidades, como lá em Atenas, em Corinto, em lugares que Paulo passou e teve aqueles tumultos, fizeram uma assembleia para resolver os problemas lá. Então a palavra significa assembleia, ou ajuntamento. Então a igreja é um ajuntamento. Ninguém pode dizer assim, eu sou igreja em casa. Igreja em casa, não, você não é igreja em casa. A igreja pode estar na sua casa, a igreja pode se ajuntar na sua casa. Então vai ter um culto lá, vai ter uma célula, um grupo lá, e então isso é um ajuntamento. Quando há ajuntamento de crentes é igreja. Um crente sozinho não é igreja, ele é membro do corpo, mas está isolado do ajuntamento. Então isso é importante lembrar no tempo pós-pandemia. A igreja é uma comunidade por meio de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que Deus chamou de dentro do mundo para participar do seu corpo. Então nós somos por isso santificados e agora podemos participar nesse corpo que é um novo pacto que Deus fez com Israel, o Israel espiritual, através do sangue de Jesus lá na cruz. Então por isso os cristãos são chamados também de corpo de Cristo, como falou a pastora Raquel no início do culto. E em cada lugar, em cada cidade, como aqui em Curitiba, e aqui nós temos muitas igrejas, e aqui no Cajuru nós temos várias vilas, e aqui na Vila Oficinas nós temos uma igreja. Então a igreja é a manifestação local, é a agência de Deus, é a porta-voz de Deus aqui no local. E ela é a verdadeira igreja de Deus. E Deus só tem uma igreja. Deus só tem uma igreja. Às vezes vê por aí as denominações. Mas saiba uma coisa, denominações não representam a vontade de Deus. Muitas vezes denominações representam a vontade dos homens. Discordância de interpretação, de prática, de ortopraxia e assim vai. Mesmo os batistas se dividem muito em algumas coisas de teologia. Uma coisa que une muitos batistas é missões. Fazer missões o une. Mas se for discutir teologia, divide em muitos pontos, porque cada um parece ter uma interpretação da Escritura, e isso é uma interpretação individual, às vezes, do membro, e que não representa, de fato, o corpo, que é Cristo. Então a igreja de Deus é uma só. Mas ela se manifesta no local, através de um corpo definido, um corpo de Cristo ali, que tem uma identidade com Cristo, que tem a Escritura como única regra de fé e prática, que crê que Jesus Cristo é encarnado, Filho de Deus. Por isso o texto que nós lemos primeiramente diz, conheço a Ti como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, aquele aqui, Tu enviaste, e Ele veio em carne. Então se fala a Ti como único Deus verdadeiro, é porque existe o quê? O falso. E o falso é propagado pelo diabo, pelos seus anjos, pelos seus ministros, pelas suas agências que estão no mundo, e às vezes agências até com o nome de evangélico, e que de fato não estão, de fato, representando a agência do reino de Deus aqui na terra. Quando eu estudava sobre crescimento de igreja, plantação de igreja, fiquei intrigado como tem nomes diferentes de igrejas.
Já viu por aí? Aqui eu ando por Curitiba, de vez em quando eu falo para a Cidinha, esse nome é novo, eu nunca li esse nome, né? Mas naquele tempo eu encontrei nomes assim estranhos ou diferentes, como Igreja Evangélica Pentecostal, balança, mas não cai. Parece que é inspirada naquele programa de televisão, balança, mas não cai. Outra, a Igreja Evangélica Pentecostal, Jesus Cristo vem, eu vou, você fica. Estranho, né? Mas olha, nome que tinha de fato alguém colocado numa parede lá. Ou Igreja Evangélica Pentecostal, a serpente de Moisés que engoliu as outras. Uns nomes assim meio bizarros, e eu não sei se eram igrejas de fato que tinham a Bíblia como única regra de fé e prática, e que tinham Deus como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo aquele que enviou, e que pregava de fato a redenção do homem pela fé em Cristo Jesus, um novo nascimento. Então, a igreja é muito importante, mas ela tem que ser a igreja definida pelo Novo Testamento como igreja de Deus, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, que põe em prática a adoração ao único Deus verdadeiro, e que faz isso através do único mediador que há no mundo, que é Jesus Cristo, o homem. E nenhuma igreja pode ser igreja de Deus se ela não estiver aplicando esses princípios básicos da fé cristã. Então, voltando ao tema, a casa da vida eterna, para não delongar muito em descrições e assim, denominações, eu quero falar com os irmãos no segundo ponto, uma coisa importante. A casa da vida eterna é, pois, o nosso interesse principal. Quando? Quando nós realmente somos crentes em Jesus. Quando realmente nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando de fato Jesus entrou aqui dentro e transformou de dentro para fora toda a nossa vida. Então passa a ser o nosso interesse principal, estar a serviço de Deus e adorá-lo. É esse também o seu interesse principal, estar a serviço de Deus, adorar a Deus, através de sacrifícios espirituais que são aceitáveis por meio de Cristo Jesus. Essa é uma característica importante para a igreja pensar, relembrar, reafirmar e praticar, de fato. Vamos ler esse texto? Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos, é um serviço. Quando estamos no culto, nós estamos prestando um serviço a Deus. Culto é serviço. E esse serviço deve ser uma oferta a Deus. E não só isso, ela deve ser por sacrifícios de louvor. O Velho Testamento era sacrifício de sangue, de animais. No Novo Testamento, o sacrifício somos nós, como Paulo fala em Romanos 12:1. Apresentar a Deus o quê? Nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o fruto que nós produzimos com os nossos lábios, confessando a Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, no Novo Testamento, esse é um ponto um pouquinho longo, eu acho que vou ter que abreviar, porque hoje nós temos ceia também, mas eu acho muito importante no mundo que vivemos, porque hoje há um grande conflito e há uma grande luta interna. O diabo tem se infiltrado nas igrejas. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que não acredita nem no diabo, né? Mas a gente que já esteve em contato e trabalhou nessa área, inclusive exorcizando, expulsando, libertando vidas que estavam oprimidas, escravas, possessas de espírito maligno, e que temos visto a ação do diabo e cremos na Bíblia e como Deus atuou, e através de Jesus Cristo libertando pessoas desde o Novo Testamento, nós não podemos ignorar. O diabo tem se infiltrado nas igrejas. Até por isso, não sei se foi Deus que providenciou, ou algumas igrejas, através de seus deputados, resolveram
que quem trabalha com crianças na igreja tem que apresentar uma certidão de antecedentes criminais negativa. É lei. Por causa de estupros de vulneráveis, já aconteceu em templos por aí. Crianças foram abusadas quando desciam para os corredores, indo para as classes de trabalho infantil, por causa de pessoas que se infiltraram na igreja como líderes de criança, eram de fato demônios que estavam possuindo aqueles corpos, ou pessoas que tinham de fato uma inclinação demoníaca, e fizeram tal malefício a uma criança. Então, irmãos, é sério o que o diabo tem feito, e nós não podemos fechar os olhos. Sendo a igreja do Novo Testamento o corpo e o templo do Espírito Santo de Deus, nós, como diz Paulo, devemos nos santificar, de tal maneira que a nossa reunião no templo, que continuou sendo valorizada pela igreja no Novo Testamento, como local de encontro, onde se buscava com aquele ajuntamento a celebrar a Deus como único Deus, o povo de Deus, sentindo a maior alegria, como nós cantamos aqui, de estar junto, adorando, louvando o Senhor no templo. Então isso mostra que no Novo Testamento também a igreja é importante na adoração, no louvor, quando os crentes se reúnem para adorar a Deus, para sentir a maior das alegrias. Você tem uma maior alegria do que adorar a Deus? Você tem um prazer, um divertimento que é maior do que estar com os irmãos no lugar todo santo, habitando essa casa, a casa da vida eterna, preparando-se para viver com Deus na eternidade? Espero que não. Porque se tiver filhos pequenos, eles vão estar olhando e vão perceber que a maior alegria é o shopping, a maior alegria é a pescaria, a maior alegria é o futebol, a maior alegria é isso, aquilo. Qual que é a sua maior alegria? O povo do Novo Testamento tinha como maior alegria estar no ajuntamento para louvar e bendizer o Senhor, reconhecer a grandiosidade da sua obra, da redenção, da sua libertação, da sua salvação. E nunca esquecia, e nunca devemos esquecer isso. Nada deve tomar esse tempo na nossa vida. O dia do Senhor deve continuar sendo o primeiro do nosso coração, do nosso interesse, da nossa semana. É o início da semana. O culto, a adoração a Deus deve ser a coisa mais importante, a coisa principal. Como dizia meu professor no mestrado, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal é adorar a Deus. É estar em comunhão com os irmãos, e a igreja do Novo Testamento tinha isso como coisa principal. É importante, meus irmãos, também ajuntamento no templo para edificação mútua, receber ensinamentos, receber e fortalecer o compromisso no conhecimento, nos princípios da palavra. Por isso João 17,3 pode ser definido também, além de a casa da vida eterna, a universidade da vida eterna. É aqui que nós vamos conhecer mais a Deus. É aqui que nós vamos conhecer mais a Jesus Cristo e como podemos nos relacionar com Ele. Esse relacionamento que é profundo e onde nós aprendemos com concertos e com concertos. Concertos com C e concertos com S. Concertos com C é quando fazemos pacto, aliança com Deus. Concertos com S é quando nós nos santificamos, abandonando os nossos erros, deixando as nossas imperfeições. É na igreja, no templo, que nós também desenvolvemos melhor a reverência à presença de Deus. Às vezes a gente tem que ficar em casa, passa por um mal-estar físico, alguma dificuldade, vamos assistir um culto pela internet. Graças a Deus hoje, pelo menos isso, as pessoas têm muitos cultos pelo YouTube. Eu, quando estava em casa com a Cedinha, algumas vezes assim, ficava indo de igreja em igreja, por lado de uma igreja para cá, de outra igreja para lá, e voltar, não estou gostando dessa música, eu quero ouvir outra, eu vou lá, a mensagem aqui não está boa, mas aí não tem reverência. Você fica no controle da mão, você querendo você manipular. E culto não é isso. Culto é onde nós vamos conhecer a Deus, vamos nos posicionar em reverência a Deus, e queremos crescer nesse conhecimento de tal maneira que isso transforme a nossa vida. Eu tenho aprendido isso desde criança. Eu lembro que meus pais, quando eu nasci, me levavam à igreja todas as semanas.
E foi nesse aprendizado da escola bíblica dominical, aprendendo historinhas ilustradas de que Jesus morreu por mim também na cruz, na figura da galinha que morreu queimada, protegeu os pintinhos e todos eles sobreviveram, mas ela morreu se sacrificando quando o fogo na fazenda passou por cima dela. E aprendendo como Jesus foi aquele que se sacrificou também por mim e por os meus pecados. E tantas histórias que eu vi, pregações, ou como no dia que eu fiz uma decisão pública lá em Terra Rica, e morava em São Paulo, estava passando férias em Terra Rica, e um dos tios falou assim, tio da minha idade, a gente era como se fosse irmão e primo, e brinca daqui, brinca dali, indo para a igreja, a gente chegou na cidade de caminhão, e vamos passear na cidade, na calçada, aí passando em frente à banca do japonês, tinha aqueles caqui, chocolate, acho que é por esse dia que eu não gosto de chocolate até hoje, bem quando ela me oferece, fala, eu não quero. O tio falou assim, vamos pegar um caqui e sair correndo. Aí ele pegou e saiu correndo, eu naquela influência peguei um e saí correndo também, vamos comer caqui. E a gente estava indo para a igreja, a gente tinha acabado de praticar um furto. E naquele dia o pregador pregou a palavra de Deus, e eu lembro que o meu tio foi o primeiro a ir lá na frente antes de mim. E Deus falou comigo também, e eu também fui para frente, e querendo dizer assim, eu não quero fazer coisa errada. Eu não quero praticar as coisas que desagradam a Deus. Então é na igreja que nós aprendemos isso, e que nós desenvolvemos isso, nós ensinamos nossos filhos, nós ensinamos nossos netos a ter a igreja como a casa da vida eterna, a buscar intimidade com Deus, a não a praticar apenas religiosidade. É lugar de morada espiritual, é lugar onde temos de fato um relacionamento com Deus, por isso que casa significa isso, habitação, comunhão permanente. Então essa vida está em Jesus. E quando nós aprendemos que aqui conhecemos Deus como único Deus verdadeiro, e a Jesus, aquele que Deus enviou para a nossa salvação, nós encontramos a vida eterna. João capítulo 5 da primeira carta de João, diz no verso 11 a 12, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. É aqui que nós conhecemos sobre isso. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Não apenas uma vida como existência sem fim, muito mais do que isso, é um relacionamento profundo, um relacionamento contínuo com Deus e com seu Filho. E Deus é o nosso lar eterno. Para os que creem, Deus é o seu lar eterno. É a comunhão com Cristo, é essa verdadeira morada que nós temos na nossa alma. Esse é um verdadeiro relacionamento, é um relacionamento real. E quando nós temos esse relacionamento, as pessoas vão perceber, elas percebem que isso é real na nossa vida. Não estamos contando um conto, nós estamos vivendo uma experiência de um relacionamento profundo com Deus. Por isso essa prática é uma prática que leva-nos a confessar a Deus, e as pessoas passam a conhecer a Deus através da nossa confissão e da nossa prática. Quando nós realmente conhecemos a Deus, essa verdade é refletida na nossa vida e as pessoas vão de conhecer. Quando alguém não tem de fato essa experiência e não pratica isso, é como Paulo escreveu a Tito 1,16, professam conhecer a Deus, mas negam-no através das suas obras. Então as pessoas vão saber, as pessoas vão perceber, se nós realmente conhecemos a Deus pelas nossas obras. Senão elas vão reconhecer que nós estamos negando através das nossas obras. Então a casa da vida eterna, a vida eterna, por assim dizer, é conhecer a Deus, viver em sua presença, como se habitássemos em sua casa. Hebreus capítulo 11 fala que desde Abel era assim. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a que foi aceito por Deus. Abraão também, obedecendo a Deus, saindo da sua terra, estava prestando um culto de obediência a Deus, e através disso ele foi muito abençoado, e hoje, até hoje ele é conhecido como o pai da fé. Então a casa da vida eterna é para nós o maior e o principal interesse. É o seu interesse estar aqui a serviço de Deus, a adorá-lo, mas com sacrifícios espirituais aceitáveis. A W. Tozer, num dos seus artigos intitulado Características do Crente Espiritual, que isso quer dizer, o crente que conhece Deus e conhece Jesus,
aquele que realmente tem um compromisso com Deus, com a sua igreja, que adora em espírito e em verdade, ele enumera algumas características que estão presentes na vida do povo de Deus. Primeira característica é ter o desejo de ser santo antes que ser feliz. O que você prefere? Muita gente prefere antes ser feliz do que ser santo. O crente é diferente. Ele prefere ser santo antes que ser feliz. Mesmo que tenha que passar por tristeza, ser infeliz, ele prefere ser santo. Segundo a característica, ele quer ver a honra de Deus promovida através da sua vida. Custe o que custar, ele quer promover a honra a Deus. Deseja levar a sua cruz. Quando vê todas as coisas do ponto de vista de Deus, deseja ver outros progredirem às suas custas. Quem aqui gosta de ver o outro progredir enquanto ele fica para trás? É uma característica só do cristão essa. Deseja ver os outros progredirem às suas custas. Você já pensou nisso? Já experimentou isso? Mas eu queria chegar a essas duas últimas, a sexta e a sétima. Faz as decisões segundo a eternidade e não decisões temporárias apenas. Porque ele decide, ele não está pensando só no aqui, no agora, no amanhã, está pensando na eternidade. E a última que eu acho importante, deseja morrer com retidão antes que viver no erro. Infelizmente eu conheço até pastores que estão vivendo no erro e não desejam retidão. E durante esse período que eu vejo como o nosso Brasil tem sido castigado, muitas vezes eu fico me dizendo, eu digo para Cidinha, meu bem, mas também com tanta coisa errada que nós estamos vendo o povo de Deus, líderes, igreja, Assembleia de Deus, presbiteriana, algumas batistas nossas. Eu conheço muitos pastores desses 40 anos de ministério, 45 considerando 5 anos de seminário e já pregando e estando nas igrejas. Quantas coisas que a gente viu acontecer, mas ultimamente tem sido uma coisa terrível. E isso tem me afligido muito. Pessoas que não querem, ou antes de tudo, desejarem morrer com retidão, antes que viver no erro. E por isso me preocupa. Eu estava pensando no artigo que o pastor Irlande Pereira de Azevedo escreveu, sobre o culto, as reflexões sobre o culto cristão. Ele fala que culto é sacrifício, como era no Velho Testamento de animais, para nós no Novo Testamento é a própria vida. Nós temos que estar ao ponto de nos sacrificar por causa da honra a Deus, por causa da santidade, por causa de ver a pureza, de fazer as coisas certas, porque isto é certo. E ele falava nesse artigo sobre os perigos que estavam acontecendo, isso na virada do século XX, ele escreveu esse artigo, eu estava ministrando num congresso de pastores, e ele falou de alguns perigos, e que estava vendo acontecendo, esses perigos nas igrejas, como a tentação ou pretensão humana de manipular Deus através do culto. Quantas vezes a gente vê as pessoas parecem que estão manipulando Deus? Eu ordeno Deus. Eu ordeno, eu determino Deus. Tem que ser, a pessoa eu estou determinando. Isso é só um exemplo. Mas é muita coisa de manipulação hoje em dia, que ele chamava disso de magia. Eu tenho um pastor amigo, São Paulo, um escritor, ele costuma chamar macumba evangélica. Há muita macumba evangélica por aí. Ou seja, uma forma de tentar manipular Deus. Só vou dizer em poucas palavras, não dá para aprofundar aqui, irmãos. Outro perigo, a pretensão de submeter o eterno a uma liturgia. Pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha litúrgica. A outro, o formalismo legalista. Outro perigo, essa aqui eu acho que é importante a gente pensar. E eu vejo muito isso acontecer hoje em dia. Perigo de centralizar o culto no homem. Dar ênfase aos sentimentos. Isso é um grande perigo e a igreja não foi criada para este fim, para esse objetivo. Em vez de Deus ser o centro do culto, as pessoas estão centralizando o homem e seus sentimentos.
A gente vê pelas músicas que se cantam por aí, pelas mensagens que se cantam por aí, a igreja que não se pode falar mais de pecado, não pode se falar, chamar os homens mais para arrependimento, para mudar a vida, ter uma vida transformada, não se fala de santificação. Isso é muito preocupante, porque o diabo, o adversário de Jesus, ele tem se intrometido nas igrejas, e isso tem sido terrível. Como disse o saudoso amigo Rolando de Nassau, que foi o organizador do Dicionário de Música Evangélica, há cantores evangélicos dizendo que pode pegar o que é do mundo e colocar dentro da igreja. Ele discorda disso, ele fala, não, isso não pode. Em determinado momento do seu artigo ele fala, citando Kreshman, um incrédulo não pode compor ou executar uma música que seja religiosa, ou seja, uma coisa de Deus. Tem que ser uma pessoa convertida, como eunuco tinha que primeiro ser convertido para depois ele seguir o seu caminho. Então o culto é lugar de santos, santos que estão em aperfeiçoamento, santos que foram perdoados pelo sangue de Jesus, santos que são imperfeitos, mas são santos, já foram lavados pelo sangue de Jesus, e estão prestando a Deus um culto que lhe é aceitável. Quanto tempo tem? Pastor Raquel, me dá aí uma dica aí, mais uns 10 minutos? Eu queria prosseguir um pouquinho. Eu estava ouvindo uma mensagem atribuída a David Young-Shu. A gente conhece ele há muito tempo, desde o meu tempo seminário, né? Não sei se ele é vivo ainda. Atribuída a ele, como que escreveu sobre como o diabo está nas igrejas através das canções. Já viu alguma coisa parecida? A gente tem que tomar cuidado na igreja, no culto, até com as canções. Aquilo que a gente canta. Ele fala que o diabo está usando de uma forma muito sutil, muito doce, mas perigosa, através da música. Canções que parecem santas, que fazem às vezes até arrepiar. Você vê aquela pessoa, estou arrepiado. Nem sempre, irmãos, arrepiar é uma coisa de Deus. Pode ser apenas um sentimento humano. Às vezes é de Deus, mas às vezes pode ser apenas um sentimento que aflorou. O inimigo, diz ele, conseguiu se infiltrar nas fileiras dos adoradores. E hoje igrejas ao redor do mundo têm levantado suas vozes para melodias e letras que o céu não escreveu. Não são de Deus. Nós precisamos entender que a adoração é uma guerra espiritual. O inimigo, o diabo, um dia ele era anjo do louvor lá no céu, mas um dia ele pecou e foi expulso de lá. Então ele sabe que o que você canta molda o que você acredita. É nesse sentido que o diabo trabalha no mundo. Ele trabalha nesse mundo muito através de música. O diabo escreve canções e há igrejas que estão cantando canções que não foram escritas no céu. O Provérbios 23:7 fala de uma coisa sobre aquilo que a gente pensa, a gente é. Na versão Almeida Corrigida Fiel fala assim, como imaginou no seu coração o homem, assim ele é. Então, o poder da canção ficar na nossa mente é um perigo, se a letra não for uma letra teológica, se não for uma letra verdadeira, uma letra que é de fato para adorar a Deus, uma letra que de fato exalta o sacrifício de Jesus na cruz por nosso pecado, uma letra que realmente nos chama a uma comunhão íntima com Deus, um relacionamento verdadeiro. Então, frequentemente as pessoas estão sendo manipuladas no seu pensamento, isso em igrejas por aí. Aqui eu não tenho visto isso, graças a Deus. Pastor Glacier é um homem bíblico, tem profundidade em teologia, e as escolhas os hinos que temos cantado aqui, né, expressam aquilo que realmente glorifica a Deus. E ainda assim, irmãos, quando eu vejo uma música que tem uma letra que eu não concordo muito, porque teologia me afeta muito, eu mudo a palavra na hora. Eu falo uma coisa que eu quero para Deus melhor, eu mudo, assim, eu faço uma adaptação, né? Então, teologia, as músicas, elas não são como a Bíblia, inspirado pela letra de Deus, pela palavra de Deus, composição de algum autor, mesmo as do cantor cristão, mesmo as do hinar do culto cristão, alguém escreveu, teve uma experiência, mas nós temos que conferir se essa experiência, se essa letra é de fato comprovada, a sua veracidade pela palavra. Não podemos simplesmente cantar porque ela é muito bonita, porque se a ideia que ela transmite for errada, isso vai moldar o nosso pensamento. Eu estava vendo que o cérebro humano é muito influenciado pelas repetições.
Se você ouve e repete alguma coisa muitas vezes, o seu cérebro começa a aceitar isso como verdade. E é uma mentira, se for o caso. Mas ele vai aceitar como uma verdade, porque você está repetindo isso muitas vezes. Os neurônios agem assim. Eu fui pesquisar um pouquinho mais, encontrei informações científicas sobre isso. Neurocientistas ultimamente descobriram algo impressionante com o seu cérebro, com o meu cérebro, com o nosso cérebro. E o nosso cérebro não se importa se os nossos pensamentos são verdadeiros. Ele simplesmente acredita naquilo que você está repetindo na sua mente. Então, se você está dizendo assim, pensando assim, eu não sou bom bastante, eu nunca vou conseguir, então os seus neurônios estarão fortalecendo essa crença e prendendo você em não sou bom, nunca vou conseguir. É assim que os neurônios funcionam. O cérebro dispara os mesmos neurônios que fortalecem a crença que está prendendo você. Isso é chamado de neuroplasticidade. Quer dizer que os neurônios, quando estão repetindo uma verdade ou uma mentira, no caso a mentira, que é o nosso foco aqui, está moldando a estrutura cerebral para a mentira. Então, se você repete algo negativo muitas vezes, seus neurônios começam a sustentar aquilo. Por isso que eu falo para a Cidinha, às vezes ela fala alguma coisa, não fala isso, não fala mais isso, não, muda isso, vamos mudar a palavra. Eu mesmo preciso me corrigir, às vezes eu falo uma coisa, isso não é certo, eu tenho que repetir, isso não é certo, eu tenho que mudar aquilo, para reprogramar o meu cérebro, para que ele não venha sustentar aquilo como verdade e vai me limitar no caminho. Então a ciência está mostrando hoje como a capacidade do cérebro pode remodelar conforme aquilo que a gente está alimentando com palavras, com ideias. Então a música na igreja tem esse poder de interferir na nossa crença e transformar a nossa crença num comportamento errado. E nós achamos que aprendemos na igreja, porque aprendemos na igreja, isso é o certo e verdadeiro. Mas depende onde foi que você aprendeu. Depende de que igreja é essa. Se essa igreja é uma igreja de Deus de fato, ou essa igreja realmente é uma igreja que se desviou dos caminhos do Senhor e tem se distanciado dessa grande verdade, que Deus nos criou para o seu louvor, que o nosso interesse principal é estar a serviço de Deus e adorá-lo com sacrifícios espirituais e aceitáveis. Não é qualquer sacrifício, é um sacrifício que é aceito por Cristo através do culto. Então, nós precisamos lembrar disso e, de fato, nós precisamos cultivar a verdadeira impressão, aquela que realmente pode moldar o nosso viver. Deixa eu passar à frente para uma coisa que quero ilustrar com os irmãos sobre chamado o paralelo de Kierkegaard. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Søren Kierkegaard foi um teólogo, filósofo cristão da Dinamarca. Ele morreu em 1855 e ele fala sobre isso, comparando a igreja com o teatro antigo. Eu vou explicar rapidamente se alguém não conhece. Teatro antigo e comparando a igreja. No teatro antigo havia plateia, né? A plateia. Então, comparando com a igreja, a plateia, a congregação. Esse é um modelo falso sobre culto. E há muitas igrejas por aí assim. E os atores representando a liderança. E o ponto, no teatro antigo, tinha lá assim, um buraco no chão. Eu lembro que no tempo do Silvio Santos, tinha um tempo que tinha um ponto lá. Alguém ficava lá para dar a dica quando esquecia alguma coisa. O povo que estava lá não via, porque tinha uma cobertura que encobria a cabeça da pessoa. Ela só ficava a cabeça dela de frente para os atores. Então, quando alguém esquecia alguma coisa, aquele que é o ponto dava a dica e continuava, não parava. Então, o ponto, em muitas igrejas, representa Deus. Mas esse não é o culto cristão. Esse não é o modo como nós devemos adorar a Deus. Não é assim que os sacrifícios são aceitos por Deus. Como que é então? É assim, a plateia é Deus. Se lá a plateia é a congregação, o culto genuíno, bíblico, no Novo Testamento, a plateia é Deus.
E os atores, a congregação. Nós estávamos cantando aqui, eu estava vendo o Eliseu animado tocando, eu acho bonito a animação dele, como ele gosta e transmite através das cordas o seu sentimento, nos leva, e as irmãs aqui, pastoras, nos conduzindo no período de louvor. Esses são os atores. Quem são os atores? Eles? Não. A congregação, de fato. Então, quando você está cantando na igreja, você é o ator. Você é a pessoa que está adorando a Deus. Você está oferecendo a Deus o sacrifício aceitável. Deus está vendo. Deus sabe. E Ele vai receber se é um louvor aceitável, se é um louvor agradável. Então, os ministros são quem? O ponto. São aqueles que estão ali para orientar. Agora vamos fazer isso, agora vamos cantar, agora vamos ler, agora vamos entender. Então esses são os ministros, eles fazem o sentido do ponto. Mas em muitos lugares, eu tenho andado por aí, parece que a congregação que é a plateia. Deus está ali de fora, não está sendo adorado. Nós precisamos pensar nisso. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós somos os atores. Deus é que vai receber o culto, e tudo que nós oferecemos é para Ele, e Ele deve assim ser adorado. Por isso, adorar é a melhor atitude sempre. Chegando ao encerramento desta mensagem, adorar é a melhor atitude sempre. Vamos ler aqui, Hebreus 13:15. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Esse é o melhor mesmo, a melhor atitude, adorar sempre. E não só, o culto vai se estender para a minha vida lá durante a semana, como disse Emil Brunner, o culto vai seguir na vida diária. O povo de Deus remido no Novo Testamento tinha um propósito de adoração não só no templo. Eles entendiam que as suas vidas eram de contínuo um ato de adoração. E a parte do culto que acontecia no templo, eles continuavam no mundo, no círculo da família, em seus pensamentos diários, eles estavam sempre oferecendo a Deus, oferecendo a sua vida ao Senhor como sacrifício de louvor. E assim, portanto, adorar a Deus é a melhor atitude. Melhor atitude. Vamos recapitular? Vamos ler juntos? Deus nos criou para o seu louvor. O nosso interesse principal é estar a serviço de Deus e adorá-lo com sacrifícios espirituais aceitáveis por Cristo. Adorar é a melhor atitude, sempre. Amém? Então vamos finalizar lendo Efésios 3:21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém.